Ei, me fala uma coisa, você conhece a história de alguma nora e de alguma sogra que deu certo? Afinal de contas, será que a Bíblia conta histórias de noras e sogras que deram certo? Afinal de contas, o que a história de Ruth e Noemi tem a nos ensinar? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos um vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá, lição de número 7, que tem como título o relacionamento entre nora e sogra. Nora e sogra dá certo? Você conhece algum caso que está dando certo? Se você conhece, escreva aqui porque eu preciso conhecer, tá bom? A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, depois pulamos para o 8, mas o meu pedido é que você leia toda a história de Ruth, porque na história de Ruth nós vamos tirar algumas lições preciosas de um relacionamento profundo entre uma nora e uma sogra. O que a história de Ruth e a história de Noemi tem a nos ensinar, não somente para uma nora e para uma sogra, mas para toda uma base de uma família. Mas nós vamos deter justamente nesse amor, né, nesse apego que Ruth teve por Noemi. Tópico primeiro, a crise econômica na terra da Judéia. Ponto primeiro, a escassez que provocou a fome na casa do pão. Olha o que diz Ruth, livro de Ruth, capítulo 1 e verso 1 diz o seguinte: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem da terra de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. A Bíblia conta a história de um homem que vivia em uma crise, tá? Ele vivia na terra de Belém, lá em Israel, e num belo dia aquela terra teve fome, a economia ficou precária, eles não tinham mais dinheiro. Eles estavam com dificuldade para comer, estavam com dificuldade para beber, estavam com dificuldade para se manter naquele lugar. A crise chegou naquela casa, chegou naquela cidade. E a Bíblia diz que Elimeleque, ele pega a sua esposa Noemi, pega os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e sai para as terras de Moabe. Ou seja, olha que interessante, a Bíblia diz que ele morava na cidade de Belém. Belém significa casa do pão. É o lugar onde se tem fartura. É o lugar onde o pão não falta. Naquele lugar se fabricava alimentos. A ideia é que naquele lugar é um lugar onde não falta alimento. Mas olha que contraste, um lugar que era fabricante, um lugar que era a essência da providência, agora está em escassez. Não tem mais mantimento naquele lugar. Não tem mais como sobreviver naquele lugar. E o que Elimeleque faz? Elimeleque, ele foge, ou ele peregrina, como diz a Bíblia. Mas a minha pergunta é, por que eles estavam com fome? Por que estavam com necessidade? Por que faltavam as coisas? Por que eles estavam com fome? Porque eles estavam sem dinheiro? E por que eles estavam sem dinheiro? Será que Elimeleque era preguiçoso? Elimeleque não queria trabalhar? Por que eles estavam com fome? Será que Elimeleque não sabia administrar o seu dinheiro? Presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que toda a terra de Belém estava com ausência de pão. O que eu aprendo? Não era falta de dinheiro, propriamente dito.
Não era porque ele era um homem preguiçoso. Não era porque ele faltava uma boa administração. A Bíblia diz que faltava alimento por causa, ela não diz explicitamente, mas todas as vezes que faltava alimento em Belém, na terra de Israel, era por causa de pecado. Era porque eles estavam abandonando a fé do Deus de Israel. E a minha pergunta é, será que Elimeleque estava abandonando a fé? O texto não diz isso. O texto afirma de forma categórica que a terra estava em falta. E quem que estava administrando naquela época? Os juízes. Olha o que diz o verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Toda vez que nós estivermos debaixo de uma liderança pecaminosa, nós, infelizmente, iremos sofrer as consequências dessa pecaminosidade da nossa liderança. Então não é porque ele não tinha dinheiro, é porque ele não queria trabalhar, não é porque ele era um homem preguiçoso. Então verdade é que quando a fome bateu na porta dele, ele saiu a peregrinar. Ele era um homem que tinha a consciência que ele precisava cuidar da sua casa. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, talvez, tem algumas pessoas que passam fome, que passam necessidade. Por quê? Porque falta dinheiro. Mas por que falta dinheiro? Porque é preguiçoso, não quer trabalhar, busca mecanismo para que possa trazer alimento dentro de casa. Diferente de Elimeleque. Ponto 2. A crise de uma família. Então olha que interessante, ele vai agora para Moabe. Chegando em Moabe, a Bíblia não explica o motivo. Elimeleque morre. O provedor da casa morre. É tão interessante que agora Noemi estava viúva. Os seus 2 filhos casam com 2 mulheres, tá? Quilion e Malom casam com Orfa e com Ruth. Depois de 10 anos que eles estavam em Moabe, tanto Malom como Quilion morrem. Agora, quem é que fica viúva? As 3. Noemi já estava. Agora, Ruth fica viúva e Orfa também fica viúva. O que eu aprendo aqui nesse ponto? Que o caos um dia vai chegar na minha casa. O problema é que eu faço com o caos. Então, primeiro ponto, o caos vai chegar. Se você ainda não passou um caos, o caos vai chegar na sua casa. Você precisa estar preparado emocionalmente, mentalmente, psicologicamente para o caos. Fabio, o caos já chegou. É aí que faz a diferença. No momento da crise, o que eu vou fazer com esse caos é que vai fazer toda a diferença. E é tão interessante que nesse episódio específico, a crise trouxe mais laços de aprofundamento dentro dessa casa. Por quê? Porque a crise chegou, agora estava 3 mulheres sem maridos, abandonadas, sem o provedor. As 3 se juntaram. As 3 se uniram. É claro que daqui a um pouco nós vamos ver que uma sobressai, mas o que você precisa aprender aqui é que a crise pode sim aprofundar os laços dentro da nossa casa ou em qualquer tipo de relacionamentos. Tópico 2, superando as crises existenciais. Ponto 1, Noemi decide voltar para a sua terra. Olha o que Noemi diz no verso de número 6. Então se levantou com ela as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Verso 7, por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando, voltaram para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras, ide, voltai cada uma de sua casa, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. Então, olha que interessante, Noemi ouve que lá em Israel, que lá na terra do pão, volta a ter pão. E o que ela decide? Voltar para casa. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. No momento de crise, no momento do caos,
Nunca tenha vergonha de voltar. Não tenha vergonha de voltar. Não tenha vergonha de retroceder. Não tenha vergonha de voltar para onde você veio. Não tenha vergonha, de forma alguma. Tem pessoas que tentam alguma coisa na vida e quando dá errado, ou alguma coisa não sai do jeito que ele planejou, ou o caos que ele não tinha controle sobrevém ele tem vergonha de retroceder. Por quê? O que os outros vão dizer de mim? O que os outros vão falar de mim? É claro que isso perdurou na cabeça de Noemi, nós vamos ver isso daí. Mas Noemi, ela decidiu voltar, amargurada, com crise, abalada emocionalmente, mas ela decide voltar. A minha ideia para você é: nunca tenha vergonha de recomeçar. Não tenha vergonha de voltar. Não tenha vergonha de dar 2 passos para trás em algum momento da sua existência. Ela decide voltar. Olha o ponto 2. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Vamos ler Ruth capítulo 1, verso 16. E disse, porém, Ruth, olha que interessante, Noemi chega com as suas 2 noras e diz: olha, vocês podem voltar agora para suas terras. Muito obrigado de ter vindo comigo. Orfa, a Bíblia diz que beija Ruth, beija Noemi e volta. Mas Ruth não faz isso. Olha o que diz o verso de número 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e te deixa de seguir-te, porque aonde queres que fores, irei eu, e onde queres que pousares, ali repousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Querido, olha que declaração profunda. O que ela declara? Que ela não declara amor à sogra. Ela faz uma declaração de fé ao Deus de Israel. O capítulo 1, verso 16 é uma declaração de fé ao Deus de Israel. Isso não é uma declaração de amor, isso não é, eu vejo muito isso em convite de casamento, né? Não vou te deixar, porque aonde você deitar, eu vou deitar, eu nunca vou te deixar, não, negativo. Isso é uma declaração de fé de uma moabita ao Deus de Israel. Mas por que ela declarou isso? Porque nos 10 anos de convivência com seu esposo, ela via isso na sua sogra. Ela percebeu que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro. Por quê? Porque a sua sogra exalava isso. A sua sogra demonstrava isso. A sua sogra tinha realmente intimidade com Deus. E ela entendeu que ela não poderia meramente abandonar esses laços que foram criados familiares apenas pela morte do seu marido ou do filho dela. Não, ela entendeu que a espiritualidade, o que a sogra ensinou para ela em questões espirituais, era também relevante. E ela precisava se continuar conectada com aquela intimidade que aquela mulher tinha com o Eterno. Então, olha que interessante. A Bíblia diz então que Noemi e Ruth, elas se apegam uma com a outra. Orfa deixa ela, mas Noemi continua. Olha o ponto 3, unidas contra a crise. Olha o capítulo 1 e o verso 14. Aqui tem algo poderoso. Olha o que eu vou te ensinar. Presta atenção. Então levantou a sua voz e tornou a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Querido, presta atenção na palavra apegou a ela. A palavra apegar aqui no original significa literalmente soldar. Sabe o que é uma solda? Você pega 2 coisas, 2 elementos e passa uma solda e aquela solda vai unir, não tem como mais dissolver, não tem como mais desunir, fica conectado. A palavra literalmente apegar significa soldar, aclopar. Ou seja, agora elas estão unidas. Elas não se tornaram uma só pessoa, mas elas se uniram.
elas se conectaram, soldaram, elas estão agora indissolúvel, elas não conseguem mais separar. O que uniram elas aqui? Foi a fé. O que uniram elas? Foi a esperança no único Deus, a crença no Deus de Israel. Então, olha que interessante, sogra e nora pode se conectar sim pela espiritualidade. Experimenta não espiritualizar, mas ter uma intimidade com Deus, juntamente entre sogra e nora, porque essa relação ela é profunda. A Bíblia diz que a alma de Ruth se apegou à alma de Noemi, justamente pela experiência que ambas tiveram no mundo espiritual. Tópico terceiro, fé e trabalho em uma nova perspectiva. Ponto 1, a chegada à terra do pão. Agora elas estão na terra do pão. Orfa volta, agora é Ruth e Noemi. Olha que interessante. Como que Ruth chega lá? Como que Noemi chega lá? Leiamos o verso 13 do capítulo 1 de Ruth. Ruth, ela chega lá esperançosa. Noemi não. Noemi chega desesperada. Noemi chega abalada. Olha o verso de número 20 do capítulo 1. Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha a leitura que Noemi fazia. Ela acreditava que ela estava sendo punida pelo Eterno. Olha o verso de número 13. Esperá-lo-ei até que viesse a ser grandes, deter-vos-ia por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, presta atenção, na leitura de Noemi, Deus estava pesando a mão nela. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte, que a sua leitura e a sua interpretação de uma situação atual pode estar equivocada. Porque em nenhum momento a Bíblia diz que Deus estava punindo ela. Isso foi na perspectiva dela. Ela entendeu isso. Ela fez essa leitura da vida. Ela que chegou lá num outro patamar, com a autoestima baixíssima. Não me chama mais Noemi. Como que eu vou te chamar agora, Noemi? Me chama de Mara. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre mim. Me chama de amarga. Essa foi a leitura que ela fez da vida. Então aprenda uma coisa. A tua leitura de um momento específico pode estar totalmente equivocado. Por quê? Espero que daqui um pouco você vai entender. Ponto de número 2, recuperando a autoestima. Capítulo 2, verso 2. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Então olha que interessante. Uma chega dizendo: não me chama de... muda o meu nome. Eu não quero mais te chamar Noemi, amarga. A outra não. A outra já chega, eu posso ir nos campos? Eu posso fazer alguma coisa? Eu preciso mudar a nossa história. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas por que ela chega nessa esperança? Porque algo estava movendo dentro dela. Ela tinha fé e ela tinha esperança. Por quê? Porque ela estava abraçando, ela estava experimentando esse Deus. Então, olha que interessante, ambos têm a mesma crença, mas atitudes diferentes. Ambas acreditavam no mesmo Deus, mas ambas tinham atitudes diferentes. Uma chegou moribunda, a outra chegou com fé e com esperança. Querido, agora eu quero que você entenda o seguinte, ela chega chegando. Mas por que ela chega chegando? Olha como termina o capítulo de número 1. O último verso diz assim, no verso 22 do capítulo 1. Assim Noemi voltou. Como Noemi voltou? Olha o que o autor nos informa. Assim voltou Noemi. Como? Arrasada, deprimida,
menosprezada, não entendia o que estava acontecendo no mundo espiritual, achava que Deus estava punindo ela. Então o texto termina assim, ó. Assim voltou Noemi e com ela Rute, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém. Olha como o verso termina: no princípio da colheita das cevadas. Olha que interessante, ele termina com duas perspectivas. Uma mulher desanimada, sem perspectiva, acreditando que Deus estava pesando a mão nela. E o texto informa que elas chegaram no melhor momento da história daquele povo. Ou seja, elas chegaram no princípio, no início da colheita. Elas não chegaram no final, elas chegaram no princípio. E aí eu aprendo no verso número 2. Ruth falou para Noemi: Noemi, eu preciso ir trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu posso ir? Aqui eu aprendo outro princípio. Eu nunca vou ficar parado mediante as crises. Sempre terei que me mover. Um outro princípio que eu aprendo aqui, o princípio da submissão. Mesmo com os maridos mortos, ela entendia que a sogra tinha autoridade sobre ela, ou tinha conselhos para ela. Eu posso ir? Ela pediu, e aí a sogra libera ela, né? Vai, é como dizendo ela: vai, não me enche mais as paciências, tá? Ponto terceiro, a hora do trabalho no campo de Boaz. Ela vai trabalhar, e o que ela fazia? Os homens colhiam as espigas, e aquilo, enquanto eles estavam colhendo, algumas coisas caíam. E a lei de Moisés dizia que era proibido eles abaixarem para pegar aquilo que caía, porque aquilo que caía era para deixar para os menos favorecidos. Isso era a lei. Então ela saiu, tudo aquilo que caía, ela pegava. Caía, ela pegava. Caía e ela pegava. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que enquanto ela estava trabalhando, perceberam que ela estava ali. Porque ela era diferente. Ela era uma moabita. Ela não era uma israelita. Ela tinha traços diferentes. Por isso que notaram a diferença nela. E aí fizeram uma pergunta: quem é ela? Aí Boaz pergunta: quem que é essa moça? Eu nunca vi ela aqui, ela é diferente. Ah, ela é uma moabita. Ela veio junto com Ruth, ela veio junto com Noemi. E ele sabia quem era Noemi, era parente dele. Era parente dele. E olha o que diz o capítulo 2, verso de número 11. Aqui tem um princípio valoroso. E respondeu Boaz e disse-lhe. Por que ele responde isso? Porque ela pergunta para ele. Porque ele achou graça nela. E aí ele responde para ela da seguinte forma: e respondeu Boaz e disse-lhe, olha o verso 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos para fazer caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse: bem sei, me contou quanto fizeste a tua sogra. Querido, preste atenção. Ele soube do que Ruth fez para Noemi. É isso que ele diz. Bem sei, me contaram de tudo que você fez a tua sogra depois da morte do teu marido. Querido, aqui tem um princípio fundamental. Depois da crise, depois que a dificuldade chegou, você não abandonou ela. Você fez algo maravilhoso. Você fez algo importante. Você fez algo que mexeu com os nossos corações daqueles que estão de fora. Você fez algo impactante. Você fez algo depois da dificuldade. Você não abandonou. Foi isso que Boaz está notificando para ela. Ou seja, eu sei da tua história. Aquilo que você fez no passado, eu estou sabendo. E aí ele diz: depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, cuja asas viestes
a abrigar. Ou seja, literalmente, Deus sempre vai honrar a tua história. A fidelidade tem preço. Custa alto, mas o Senhor está sempre olhando para os fiéis da terra. Agora eu aprendo o ponto 2. Olha o ponto 2. Boaz redime Ruth, a Moabita. Depois que ela descobre o remidor, o que esse remidor fez? Ele literalmente mudou a história de Ruth. Ele simplesmente mudou a história dessa mulher. Qual é a lição que eu aprendo aqui? Simples e clara. Quando eu encontro o remidor, a minha história não morre. Por quê? Ele casou-se com ela. Ela teve um filho. Como chamou o filho dela? Obed. E depois, Obed gerou quem? Jessé. E Jessé? Davi. E nós sabemos quem foi Davi. Jesus é chamado o quê? Filho de Davi. É justamente isso que nós aprendemos. Eu preciso encontrar um remidor. Quando eu encontro o remidor, a minha história nunca morre. Ponto 3. Noras e sogras. Eu termino essa aula dizendo o seguinte. Pode dar certo, porque Ruth e Noemi deu certo. Que o bom mão do Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.